Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Sebastião Oliveira. Estou aqui com mais um texto, mais uma palavra para nosso aprendizado, segurança e consolação. Nós encontramos em Hebreus, capítulo 13, e o versículo 7, onde diz o seguinte: meditamos a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Irmãos, a palavra aqui, ela deixa nós um entendimento que nós devemos ser como a Bíblia manda que os pastores sejam exemplo dos fiéis. Aqui a palavra está falando que nós devemos lembrar dos nossos pastores que nos falaram a palavra da verdade, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu era jovem, 14 anos de idade, quando eu converti, e o pastor nosso era o evangelista Júlio Alfredo Lisner. E ele tinha uma segurança, uma fé tremenda. Não era aquele pastor de fazer grandes movimentos, mas uma fé de invejar muitos. E ele nos ensinava a palavra de Deus com tanta segurança. E aquilo foi muito bom, porque até hoje, quando eu vou pregar a palavra, eu lembro de muitos textos que eu vou ler, eu lembro dele ensinando. Júlio Alfredo Lisner era um pastor, o nosso pastor naquela época. E eu lembro que ele ensinando esta palavra aqui: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Devemos ter muito cuidado, irmãos, porque não são todos hoje que estão falando a palavra de Deus. Até quando faz um vídeo assim falando da palavra de Deus, muitos deles até ignoram, porque eles não vê a gente como um pastor. Porque para eles, para ser pastor, precisa fazer movimento estranho, que é estranho, viu? E para você tem que dar muito dinheiro, tem que fazer muitas coisas. Mas a palavra de Deus ensinou para nós lembrar dos pastores que vos falaram a palavra da verdade, que está sendo substituída pelo espírito de engano, fantasiosas promessas que não leva a pessoa a lugar nenhum. Tanto que você não vê convidar alguém para servir a Jesus. Eles muitas vezes convidam as pessoas para prometer chave de carro, de casa, fazenda, empresas e etc. Mas meu Jesus, ele diz: as raposas aqui têm coviço, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante que Jesus, ele não tinha essas fortunas que muitos pregam, mas diz a palavra que ele foi recebido no céu com glória. É muito importante observar isso. A palavra de Deus deve ser pregada do jeito que ela é, sem mentira, sem arrudeio, porque a palavra diz: fala que ouça o que deixa de ouvir. E aqui está falando conosco, tão claro: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus. Não fantasiar a mensagem, mas falar aquilo que Deus manda falar. Revelar. Alguém pergunta assim: o senhor revela? Não, eu não revelo. Quem revela é Deus. E é o dia que ele sabe a hora certa, o dia certo, a hora certa dele revelar. Então, lembrar dos pastores que vos falaram a palavra da verdade. E aí a Bíblia nos joga num segundo entendimento, né? Onde nós encontramos que diz: atentando para a sua maneira de viver.
Nós devemos olhar como aqueles que pregaram a palavra da verdade, a palavra de Deus, e os que pregam hoje. E diz a Bíblia que nós devemos atentar para a sua maneira de viver. A fé, a segurança, a convicção da salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas a palavra diz que nós devemos lembrar dos nossos pastores que pregaram a palavra. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra da verdade, a fé dos quais imitais. Muitos pastores estão cansando de continuar pregando a palavra porque ele não tem ninguém lembrando dele. Não lembra na oração, não lembra na cooperação, não lembra na contribuição. Meus irmãos, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, diz a Bíblia. Então, estou falando a palavra de Deus. Lembrai dos vossos pastores. Será que essa lembrança que está falando é simplesmente para a gente lembrar, fulano, é fulano de tal? Não, está falando, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra da verdade, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de ver. Viver como eles ensinaram, como eles falaram, e muitos já foram. Eu estou aqui ainda, mas já vi tantos que foram novos. Eu dou glória a Deus porque cheguei à idade que eu estou. Mas a palavra de Deus diz, continuando o verso 8, diz, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. É para sempre. Jesus é o mesmo. Lá em Malaquias a palavra de Deus diz, bem claro, eu, o Senhor, não mudo. Por isso que vocês não são consumidos. Se a gente não meditar bem na palavra de Deus, a gente vai mudando. Tem muitas pessoas que querem que Deus adere a eles, e não eles aderem a Deus. Deus tem que mudar para eles, e não eles mudar para servir a Deus. Mas a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aquele que curou no passado, cura hoje. Aquele que expulsou o demônio, nós expulsamos em nome dele hoje. Aquele que multiplicou os pães, ele continua multiplicando hoje. É só estar. Você disse, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirá o que quiser e vos será feito. Então lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra da verdade, a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele não mudou, não. Jesus Cristo é o mesmo. A palavra de Deus, a doutrina, continua a mesma. O que Jesus ensinou é o que nós devemos continuar ensinando. E lá em João capítulo 8, versículo 31 diz, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Aí o verso 32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que está existindo tanto engano hoje, porque as pessoas não estão sendo libertas. Porque as pessoas correm para onde tem uns movimentos estranhos e esquecem de buscar a Deus. Meu irmão, não estou aqui para criticar ninguém. É apenas ensinando a palavra de Deus que nós servimos ao Senhor, o Deus de hoje e para sempre. Aguardar a sua volta para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar esse vídeo, teria muitas coisas a falar, mas o tempo não nos permite. Já estou quase dando 9 minutos, quando eu gosto de fazer os vídeos bem curtinhos, mas eu quero orar por você e peço você uma coisa. Inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos e dá incentivo para que ouça a palavra de Deus. Brevemente eu vou lançar aqui um estudo da palavra de Deus sobre a mordomia. Nós vamos fazer brevemente. Enquanto isso, eu estou esperando mais pessoas inscrever no canal para muitas pessoas assistirem, tá bom? De repente, a gente faz até um vídeo direto para as pessoas acompanhar, mandando convite, assim por diante. Que Deus abençoe. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra. Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tu disseste, através do teu Filho Jesus Cristo, falando da palavra, e esta palavra é muito clara, porque a palavra diz, santifica-os na verdade.
A tua palavra é verdade. Eu prego a palavra de Deus porque ela é verdade. Se for para pregar mentira, não vem aqui. Mas que Deus abençoe, Senhor Deus de todo poder, repreende toda a obra do mal na vida desta pessoa, confirma a tua promessa e ajuda, Senhor, essa pessoa a entender a sua palavra e crer no Senhor Jesus Cristo, como o Senhor nos recomenda. Pai Celestial, cura e liberta essa pessoa que está enferma, alegra o coração desta mãe, deste pai que está triste, esta pessoa que está abatida, que seja confortada, cura as enfermidades e liberta da opressão para a glória do teu nome. Toda a família seja abençoada agora, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, hoje e para sempre. Amém e amém. Até amanhã, irmãos, com um novo vídeo. Amém?